Meus queridos, nós agora iremos para a parte do nosso culto, onde nós fazemos a exposição da palavra do nosso Deus. Eu peço que, por gentileza, você abra as Sagradas Escrituras lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme foi registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 12. A nossa exposição será dos versículos 33 ao 37. Os irmãos sabem que nós geralmente fazemos a exposição do Antigo e Novo Testamento, estamos seguindo na exposição do livro do profeta Malaquias e na carta de Paulo aos Filipenses. Então esse é o segundo domingo que nós vamos estar fora desse roteiro, mas nós iremos voltar em breve, tá bom? Mateus 12, 33 a 37. Ouçamos então a santa, bendita e autoritativa palavra do nosso Deus, que nos diz o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, não podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor sabedoria e compreensão da Sagrada Escritura, a palavra do nosso Deus. Senhor, mais uma vez chegamos na tua presença em oração, pedindo que o Senhor se apiede de nós, que a tua misericórdia nos assista e nos visite nessa noite do dia do Senhor. Nos faça compreender, Senhor, as maravilhas da tua lei, nos faça compreender as palavras do Senhor Jesus Cristo por meio desse texto, essa porção da tua palavra. Nos forja, nos santifica e nos molda a imagem do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido e oração. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, não é incomum encontrarmos alguns descuidados que algumas pessoas acabam cometendo quando elas falam ou escrevem algumas coisas e acabam por revelar algumas fraquezas e defeitos de caráter e de conduta, por vezes escondido. Por exemplo, as mídias sociais que surgiram, não muito tempo, aumentaram a possibilidade de percebermos isso. Por meio das redes sociais, especialmente um pouco antes, por meio do Facebook, as pessoas escreviam mais e colocavam alguma coisa ali no seu feed, alguma coisa que estava no seu coração. Você já viu aquele tipo de pessoa que postava assim, por exemplo, triste hoje? Tinha muito isso. A pessoa meio que desabafava, usava ali aquela postagem para desabafar. Ou então algumas pessoas falavam algumas coisas que você via que o coração dela era um pouco altiva. O fato é, queridos, tanto por meio daquilo que escrevemos, como por meio daquilo que falamos, nós expressamos aquilo que está dentro do nosso coração. Em síntese, as palavras, sejam elas faladas, como também quando nós escrevemos elas revelam quem nós somos. Por meio das nossas palavras, nós podemos conhecer uma pessoa. Conhecemos realmente como uma pessoa é por aquilo que ela fala e por aquilo que ela escreve. Inclusive, essa será a base, segundo o texto que nós lemos, pela qual Deus irá nos julgar. Também aquilo que falamos será um dos fundamentos do julgamento que Deus fará conosco, contra nós, no dia do juízo. Nós vamos dar contas das nossas palavras e por elas nós seremos condenados ou julgados no dia do juízo, é o que o Senhor Jesus Cristo nos diz aqui. Então deixe-me colocar em que situação o Senhor Jesus Cristo proferiu essas palavras, para que ao entrarmos no texto possamos entender exatamente o que ele quer nos passar nessa noite. Jesus havia acabado de curar um surdo-mudo, expelindo um demônio que estava nele. Os fariseus religiosos da época de Jesus, que eram inimigos do Senhor Jesus, sem querer admitir o poder evidente, o óbvio que estava na frente de todos, o poder de Deus que estava sobre o Senhor Jesus Cristo,
eles disseram que o Senhor Jesus estava ali expulsando aquele demônio pelo maioral dos demônios, que é Beelzebul. Jesus, então, volta-se para eles e diz que toda a palavra, todo pecado, toda blasfêmia proferida pelos filhos, pelos homens, contra o Filho do Homem, serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Jesus queria revelar a verdade a respeito daqueles líderes hipócritas. Aqueles homens pareciam muito santos. Eles se vestiam de uma determinada maneira. Se nós pudéssemos trazer para os nossos dias, esses homens seriam aqueles de terno e gravata e com a Bíblia bem grande embaixo do braço. Aquele tipo de gente que você olha e você diz, isso é gente séria. Isso é um verdadeiro religioso. Mas Jesus está mostrando que aqueles homens, no final das contas, eles eram hipócritas. Eles tinham uma aparência de santos, mas eles eram hipócritas. Eles faziam determinados rituais para dar a impressão de que eles eram íntimos de Deus. Todavia, a blasfêmia dita por eles sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, como sendo feita por meio de uma obra demoníaca, revelou a verdade ao respeito deles. Eles não conheciam a Deus, apesar de serem bem religiosos. E no final das contas, eles estavam caminhando para a condenação eterna. Eles haviam cometido o que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. É engraçado que alguns irmãos pensam que blasfêmia contra o Espírito Santo é você julgar alguma manifestação religiosa para dizer se aquilo é de Deus ou não. Ou então, se você falou uma bobeira, você pensa, rapaz, blasfemei contra o Espírito Santo e eu vou para o inferno. Eu já tive que atender um rapaz aos prantos, chorando, desesperado, porque ele disse, pastor, eu blasfemei contra o Espírito Santo. E como é que você sabe disso, meu filho? Pastor, meu coração está doendo. Meu filho, se seu coração está doendo, o Espírito Santo está te incomodando, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Fica tranquila, fica tranquilo, fica em paz. Aqueles homens blasfemavam contra o Filho de Deus, pecavam contra o Filho de Deus, e absolutamente nada acontecia no coração deles. O coração deles não doía com o pecado deles. E então, diante dessa realidade, Jesus nos diz 3 coisas a respeito desse estado espiritual daqueles homens e sobre como que as nossas palavras, tal como as palavras daqueles homens, dizendo que Jesus era endemoniado, revela quem nós somos de fato. Eu quero propor aqui que o nosso texto ele é dividido em 3 partes. Os irmãos sabem que eu gosto de mostrar a divisão do texto para que a gente possa, então, seguir na nossa caminhada. Primeira coisa, que está lá dos versículos 33 a 35, o Senhor Jesus Cristo nos mostra que o estado espiritual de uma pessoa é conhecido pelo que ele fala. É a primeira coisa. A segunda coisa que o Senhor Jesus Cristo nos mostra, lá no versículo 36, é que no dia do juízo, daremos conta de cada palavra dita por nós. Ele chama de cada palavra frívola. E por fim, terminando o versículo 37, Jesus fala que há somente 2 resultados no dia do juízo. Pessoas que serão justificadas e pessoas que serão condenadas. Visto isso, então, queridos, entremos na primeira parte do nosso texto, versículos 33 a 35, quando o Senhor Jesus Cristo afirma que o estado espiritual de uma pessoa é conhecido por aquilo que ele fala, tá? E eu quero acrescentar também que não só por aquilo que a pessoa fala, mas também por aquilo que ela escreve. E digo mais, por aquilo que ela posta, tá? Porque hoje tem Instagram que a gente não escreve nada, mas a gente posta, tá? A gente vai caminhando aqui e entender exatamente como que o nosso coração é desvelado por meio desse texto. Versículo 33, o Senhor Jesus Cristo nos diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu quero propor, irmãos, que aqui nessa sessão, do versículo 33 até o 35, o Senhor Jesus Cristo utiliza 3 imagens, ou 3 ilustrações, para demonstrar o que ele quer dizer. Que é por meio das nossas palavras que nós expomos o nosso coração. E a primeira ilustração que ele faz aqui é de uma árvore com o seu fruto. E veja, essa mesma ilustração, uma ilustração bem parecida, ela é vista também na carta de Tiago, que nós lemos hoje na nossa liturgia. Lá na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 11, Tiago diz algo semelhante ao que Jesus disse. Ele diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ou seja, você já viu uma fonte de água ter água doce e água salgada ao mesmo tempo? Isso não existe. Essa é a pergunta de Tiago.
Então, a existência disso aqui já mostra um princípio da natureza de que as coisas funcionam de acordo com a sua origem. Se a água ali tiver uma origem, uma fonte doce, a água vai ser doce. Se um fruto tiver uma fonte doce, também ela será doce. Deixe-me ilustrar o que eu estou me referindo aqui. Eu creio que há 2 semanas atrás, eu estive lá na chácara do presbítero Giovanni. E aí, ele me apresentou a cachorrinha que ele tem, eu brinquei, eu gosto de cachorro, estava brincando ali com o cachorrinho. E logo depois ele foi me mostrar as árvores que tem ali. Várias árvores frutíferas. E eu vi uma frutinha que eu gosto demais. Jabuticaba. Maravilhoso. E aí ele disse, pastor, experimenta dessa jabuticaba aqui. Meus irmãos, que negócio doce. Maravilhosa aquela jabuticaba. Muito doce. E tinha uma outra jabuticabeira, não é isso? bem próximo a essa. E ele disse, aí eu disse, olha, tem mais aqui. Aí ele disse, pastor, essa não é tão doce. As duas no mesmo terreno, mesmo proprietário. E elas são diferentes. Porque a planta, a árvore, eram árvores distintas. Uma era mais doce do que a outra. Isso aqui fortalece o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Apenas uma árvore boa consegue dar frutos bons. Consegue dar frutos doces. O que Jesus quer dizer é que, semelhante à figura das árvores, os seus frutos também são as pessoas. As ações e as palavras de alguém sem caráter também não terão caráter. O que a gente fala demonstra qual é a nossa fonte, qual é o nosso coração. As pessoas podem invernizar o exterior, podem disfarçar por um tempo, todavia, mais cedo ou mais tarde, a má qualidade do seu coração ficará evidente por aquilo que elas falam, por aquilo que elas dizem. Cedo ou tarde, irmãos, as palavras revelarão que tipo de árvore aquela pessoa é. Então, a primeira ilustração que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer é isso. Nós, por meio das nossas palavras, seremos julgados por Deus. E a evidência de que somos crentes ou não é de acordo com aquilo que nós falamos. E a primeira ilustração é de uma árvore e os seus frutos. Então, ele faz uma segunda ilustração, referindo-se então a cobras venenosas, que está lá no versículo 34. Então, a primeira ilustração de uma árvore e seus frutos, a segunda ilustração de uma serpente venenosa. Jesus começa no versículo 34 de uma forma bem não politicamente correta. Ele diz, raça de víboras. Para quem que ele está falando isso? Para aqueles mesmos judeus que chamaram ele de endemoniado. Aqueles mesmos judeus, aqueles mestres da lei, que disseram que ele estava fazendo aquelas obras por meio da ação de Beelzebul. E a palavra víbora aqui, meus irmãos, também poderia ser traduzido como não apenas uma cobra, mas uma ninhada de cobra. Você já viu ninhada de cobra? É um negócio nojento, né? Inclusive, ela é uma serpente, a víbora, ela é uma serpente extremamente venenosa e tóxica. E esses animais destilam veneno e morte. Elas sempre produzirão veneno. Uma víbora nunca vai chegar um momento e dizer, ih, capaz, cansei de fazer veneno. Não, é da natureza dela. Ela vai fazer veneno a vida inteira, até que ela morra. Da mesma forma, poucas pessoas, de alguma forma, pessoas más, nunca poderão dizer coisas que são verdadeiramente boas, espirituais, salvadoras, cheias de graça e que abençoam. É o que o Senhor Jesus diz. Como podeis falar as coisas boas sendo maus? Se vocês não prestam, é o que Jesus está dizendo. Como que vocês vão falar coisas boas? Jesus aqui ele está se referindo aos fariseus. Vocês nunca poderão falar a verdade. Nunca poderão dizer coisas boas que abençoem e que edificam. E vejam, esses homens eram os mestres da lei. Esses homens eram aqueles que chegavam nas sinagogas e ensinavam as pessoas. E Jesus está dizendo que a boca daqueles homens é fonte de veneno. Eles estavam pregando a mentira. Eles não estavam proclamando a Cristo como Salvador. Eles eram víboras que, no final das contas, aqueles que estavam ouvindo a eles estavam recebendo veneno, estavam morrendo. Tudo o que eles fazem, como árvores ruins, é dar frutos ruins. E como víboras,
é dar veneno para aquelas pessoas. E a razão para tudo isso está no final do verso 34. Jesus diz, porque a boca fala do que está cheia o coração. Nós sempre citamos isso. Aqui ele estabelece uma relação direta entre boca e coração. É interessante essa relação do Senhor Jesus Cristo. Geralmente nós estabelecemos uma relação entre boca e estômago, né? Que nós comemos e fazemos a digestão. Mas aqui Jesus, ele muda um pouco essa anatomia da alma, para conhecermos a alma e o coração da pessoa. Ele diz que nós podemos conhecer o coração de uma pessoa por meio da boca. Mas para podermos entender exatamente o que ele está falando a respeito de coração, é importante entendermos o conceito de coração para o judeu. Lembremos, Jesus era um judeu. Ele fala como judeu. Nós, ocidentais, quando falamos de coração, nós pensamos na sede dos sentimentos. Não é isso? Diz, não, meu coração não está sentindo isso. Então, nós ocidentais falamos de coração como lugar de fonte de sentimento. E quando nós falamos de razão, nós falamos da cabeça, do cérebro. Não é isso? Então, nós temos esse binômio, razão e emoção. Um judeu, ele pensa diferente. Para um judeu, ele fala de coração não como a sede da sua cognição ou só das suas emoções. Para um judeu, o coração é o próprio ser interno. Sabe aquela voz que você escuta quando está calado, só você? Aquela voz que conversa só com você? É o íntimo do seu ser. E lá também estão as suas formas de raciocinar e lá também estão os seus sentimentos. Tá? Então, para um judeu, o coração não está vinculado apenas a sentimento, mas ao meu ser interior. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós conseguimos ver o interior de uma pessoa por meio daquilo que ela fala. É por isso que a palavra de Deus diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele que procede as fontes da vida. Ou seja, tudo aquilo que somos sai de acordo com aquilo que está no nosso coração. E as nossas palavras saem de acordo com aquilo que está no nosso coração. Tudo aquilo que falamos, e volto a dizer, tudo aquilo que escrevemos, tudo aquilo que postamos, está de acordo com o nosso coração. Isso revela a verdadeira identidade, que a verdadeira identidade de uma pessoa não é só a aparência física, não é o seu status financeiro, mas aquilo que ela diz. Meus queridos, especialmente os jovens, às vezes, quando se busca alguém para namorar, você procura aquela pessoa, né, de porte, bonita, né, bem apessoada. Também você não precisa namorar, casar com ninguém feio. Isso aí é um critério seu, mas também o feio para um não é para o outro, tá? Fica bem à vontade. Mas nós nos encantamos com a beleza. Geralmente o homem fica muito abobalhado na frente de uma mulher que ele acha muito bonita. Mas faz o seguinte, você, jovem, quer namorar com essa pessoa que você acha bonito? Fique em silêncio, deixa a pessoa falando. E analise a pessoa não pela aparência dela, mas pelas palavras dela. Uma hora, você vai perceber que ela é uma pessoa íntegra, ou você vai perceber que ela só fala bobagem. Se o que sai do coração da pessoa são palavras torpes, só pensa em dinheiro, só pensa em conquistas, não pensa em Deus, não fala de Cristo, não fala de vida com Deus, o coração da pessoa está gritando por outra coisa, diferente de Cristo. E então, muitas vezes nós julgamos não apenas pela aparência física, mas pela roupa dela. A pessoa está bem vestida, qual o celular dela, qual é a marca de roupa que ela usa. Pare um minuto, escute essa pessoa e você vai descobrir o que está no coração dela. Meus irmãos, devemos saber que o ponto central de um coração, que o ponto central de uma fala é emanar aquilo que está no coração de uma pessoa. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer dizer. Cedo ou tarde, assim como uma víbora só produz veneno, pessoas que têm problemas no coração irão evidenciar essas falhas por aquilo que elas dizem. Por fim, há uma terceira ilustração, em que o Senhor Jesus Cristo fala do tesouro de alguém, lá no versículo 35. Acompanhe comigo. Então, 3 ilustrações. Versículo 33, 34, agora a terceira ilustração, versículo 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro,
tira coisas más. Mais uma vez, como eu falei, é uma terceira ilustração para dizer a mesma coisa. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo expõe essa ideia do nosso coração sendo exposto. O tesouro de um homem é o seu bem mais precioso e que se encontra em seu coração, em seu íntimo. Quando o Senhor Jesus Cristo está falando aqui do tesouro, ele está falando de dentro do coração. É a parte mais valiosa de uma pessoa. Deste modo, assim como um homem revela que tipo de tesouro ele tem escondido na sua casa, arrancando os objetos neles contidos e exibindo-os, também nós mostramos o que está entesourado no nosso coração por meio das palavras que arrancamos dela. Deixe-me ilustrar. Se você tem uma casa que não tem tanta segurança, o que não é incomum, nós geralmente temos o quê? Um cofre. Antigamente isso era mais comum, né? Mas, por exemplo, você chega num hotel, é muito comum ter um cofre para você botar ali os seus tesouros, para você colocar ali as suas joias. Então, o que nós tiramos de um lugar que é profundo e escondido é justamente aquilo que é mais valioso. E Jesus está dizendo, do mesmo jeito, que as nossas palavras são como os tesouros que nós colocamos para fora. O nosso coração começa a colocar para fora lixo, é por quê? O que tem guardado no nosso coração é lixo. Não é algo bom. E o verbo tirar aqui, utilizado no verso 35, no grego, significa literalmente deixar jorrar. É como se alguém espremesse uma pasta de dente. O homem bom, resumindo, espreme do tesouro do seu coração coisas boas. Já o homem mau espreme do tesouro do seu coração coisas que não prestam. Percebam aqui o antagonismo que o Senhor Jesus Cristo propõe aqui no versículo 35 entre dois tipos de pessoas. Homens maus e pessoas ou homens bons. Os homens maus, eles colecionam e guardam coisas más no coração, não apenas palavras ruins, mas emoções ruins, memórias, mágoas, rancor, desejo de vingança, impurezas sexuais. E quando ele espreme tudo isso, por meio da fala, só sai porcaria, só sai lixo. Por outro lado, aquele que é chamado aqui pelo Senhor Jesus Cristo como um homem bom, quando ele espreme o coração e fala, eles colocam para fora coisas boas. Eles colocam para fora palavras de perdão, palavras de alegria, gozo, paz, benevolência, bondade, misericórdia. É isso que vai sair de um coração que de fato foi transformado por Deus. Meus queridos, em síntese, o que Jesus quis dizer nesse primeiro ponto, que está presente aqui dos versículos 33 e 35, é que as palavras dos fariseus revelavam que eles eram de fato. Quem eles eram de fato, ou seja, que eles não conheciam a Deus, eles não eram pessoas salvas, embora tivessem a aparência de pessoas santas. E a aplicação desse primeiro ponto é muito óbvia, meus irmãos. Devemos estar conscientes das palavras que utilizamos. Como é a sua conversa no ambiente de trabalho? Será que aqui na igreja você tem uma linguagem sadia, bonita, educada, polida? Mas quando chega no ambiente de trabalho que tem ímpios, que brincam com imoralidades, que falam de coisas erradas, você ri disso, você compactua com isso, você fala palavrão lá no ambiente de trabalho, você conhece gente assim? Meus irmãos, eu já conheci gente assim, que parecia que no trabalho era um ímpio, chegava em casa uma santidade pura, uma vergonha. Como você é dentro de casa? Será que em casa você é uma pessoa amorosa? Aqui você é uma pessoa amorosa? Fala graça e paz para todo mundo, abraça todo mundo, palavras de encorajamento, mas em casa você é cruel com a sua esposa, você é cruel com seus filhos, porque do seu coração está gritando veneno. E acabamos destruindo a nossa casa, destruindo a nossa família, por meio daquilo que falamos, irmãos. Lembremos que as nossas palavras revelam a condição do nosso coração. Apesar da nossa religiosidade, da nossa frequência à igreja, da nossa tradição e outros exercícios espirituais que façamos, se a nossa palavra, a nossa forma de falar, de nos comunicar não for transformada, isso mostra que o nosso coração não foi transformado. Segundo ponto daqui do nosso texto, está lá no versículo 36, o Senhor Jesus Cristo mostra que no dia do juízo as pessoas darão conta de tudo que falaram.
O negócio, estão percebendo que ele está apertando, né? Primeiro ele fala do coração, da boca que fala coisas imundas, porque o coração está contaminado. E aí ele vai para o passo posterior. Ele vai falar justamente do juízo de Deus. Porque não pense que para aí. Ah, meu coração é contaminado mesmo, fala besteira. Olha, não é assim. Não para aí. Porque logo depois vem o juízo. É isso que Jesus quer alertar. E no versículo 36 ele diz o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Irmãos, o Senhor Jesus, por meio desse versículo, nos adverte que há um dia que Deus reservou para julgar todas as pessoas. É claro que esse dia não é agora, não é hoje, mas se encontra em um futuro próximo. Isso vocês podem ter certeza. Deus haverá de trazer o juízo às obras das pessoas, mas não apenas as obras. Segundo esse texto, ele trará à tona as palavras de todas as pessoas diante dele. Esse será o dia da vinda de Cristo, o fim desse mundo que conhecemos. É o dia em que Deus reservou para fazer justiça que tanto queremos. Você já clamou um dia por justiça? Ligou lá ao jornal, tinha uma coisa que você achou um absurdo? Pois então, esse seu clamor por justiça vai ser feito. Mas assim como o juiz não faz justiça no exato momento que queremos, o Supremo Juiz também não exerce o juízo no dia e do jeito que nós queremos. Mas ele não vai deixar de fazer justiça. Há um dia que Cristo estabeleceu em que ele vai fazer justiça. E nesse dia ele cobrará cada pessoa do uso das palavras que fizeram. Jesus diz que ele pedirá conta de toda palavra frívola. Meus irmãos, isso aqui, ele não está falando só de palavrão não, tá? Palavra frívola vai para além de palavra imunda. Ele está falando que Deus vai fazer com que prestemos contas de cada fofoca que fizemos, de cada palavra de depreciação que fizemos, de cada condenação injusta que fizemos. No texto grego aqui, essa palavra é literalmente que nós vamos dar conta de cada palavra inútil, palavra que não serve para nada. E nós, às vezes, somos hábeis em ter esse tipo de conversa. Conversa que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Falando besteira da vida dos outros, falando besteira para os outros. E Jesus diz, nós iremos ter que prestar contas de cada uma das nossas palavras. Palavras, portanto, que não abençoam, não edificam, não ajudam, todas as nossas palavras dessa natureza estarão diante de Deus no dia do juízo. E esse ponto é interessante, porque na primeira parte, o Senhor Jesus foca nas palavras nas palavras destruidoras. Mas agora, na segunda parte do texto, ele diz que Deus também vai cobrar as palavras frívolas. Ou seja, não há um meio termo. Tanto palavra destruidora, como também palavra frívola, estão todos dentro da mesma condenação. De nada valerão, meus irmãos, valerá as desculpas que nós costumamos dar. Algumas desculpas comuns. Eu sou uma pessoa muito sincera, pastor. Eu sou muito autêntico. É por isso que eu não consigo segurar e o que vem na cabeça eu falo. Ok. Eu sou muito espontâneo, pastor. Eu sou extrovertido. E aí acabo falando mais do que a boca. Pastor, eu não tinha intenção, pastor. Eu estava só brincando. Era talvez uma suposição. Vai que, né? Desculpas. Desculpas e desculpas. Querendo justificar as nossas palavras insensíveis, as nossas palavras frívolas, diante de uma característica. Deixa eu lhe dizer, o apóstolo Paulo diz que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E quando o evangelho chega na nossa vida, o evangelho muda até o nosso jeito. Se o evangelho muda o nosso gosto, como que ele não muda o nosso jeito? Então, se você se esconde atrás de você falar da realidade de que é seu jeito ser um falastrão, esqueça isso. Jesus chega na sua vida e ele transforma. Você vai falar palavras que edificam. Você vai ter palavras que servem para alguma coisa, não palavras inúteis. Meus queridos, já vi até gente dizendo assim, é bom eu ser assim, pastor. Eu estouro e logo passa. Já viu? Ah, pastor, eu não sou baú. Quem gosta de guardar tesouro é baú. Eu falo logo. Aí eu também desabafo logo, pastor, eu boto para fora. Mas o estrago que a sua sinceridade trouxe. Assim, a verdade, irmãos, ela é como um diamante.
A verdade é como um diamante. Se você pegar e jogar na cara de uma pessoa, machuca. Todo mundo sabe que diamante aqui é a pedra mais dura que tem. Eles usam até em ponta de instrumento para perfurar o solo para tirar petróleo. Mas se você pega um diamante, que é um negócio mega valioso, joga na cara de alguém, machuca. Não deixa de ser valioso. É uma pedra valiosa. Mas do jeito que você entregar para a pessoa, vai machucar. A verdade, ela é assim. A verdade, ela pode machucar. É por isso que muitas vezes nós entregamos a verdade bem embalada, como um presente. Isso quer dizer que nós sabemos duas coisas: o tempo e o modo de falar. Temos que falar a coisa certa na hora certa. E falar a coisa certa do jeito certo. Se uma dessas coisas é quebrada, já foi. Perdemos tudo. A palavra do crente é como um tesouro, em que nós escolhemos bem, selecionamos bem, para poder entregar para as pessoas. O que pessoas que falam mal de outras, contra a vantagem, falam que não devem falar, comparam-se, criticam, tudo isso revelam mais sobre elas, revelam a arrogância dela. Já viu gente que você disse que teve uma dor de dente, ela disse que teve uma dor 2 vezes pior? Tem gente que é assim. Se você teve alguma coisa, ela teve uma coisa 2 vezes pior. O que é isso, irmãos? Arrogância. A pessoa quer tanto ser melhor do que você, que a forma dela expressar isso, é até a desgraça dela é pior do que a sua. Ou então, aquelas pessoas que falam sem parar, se dizendo que são espontâneas. O que é isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Falta de domínio próprio. A pessoa fala, e meu Deus do céu. Você já conversou com alguém que no final das contas, durante a conversa, você se sentiu sufocado? Eu já tive isso, irmãos. Já tive ligação de 4 horas, 5 horas. Eu disse, meu Deus, eu só quero desligar essa ligação. E eu não podia desligar porque era meu chefe. Mas é desesperador, meus irmãos. Tem que ter domínio próprio até nas palavras da gente. Temos que ter domínio. Não chefe atual, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, só está gravando, né? Se cai lá, pega muito mal. Tá? Foi na época que eu trabalhava fora da igreja. Então, meus queridos, uma pessoa que fala demais, ela precisa ter controle próprio, domínio próprio. Então, e o que revelam sobre si, o que expõem, além da sua vida própria, da família. Já viu a pessoa que quando você senta para conversar com ela, ela começa a falar os defeitos do marido? Ou defeito da esposa? Começa a falar os defeitos dos filhos? Meu irmão, isso é insensatez. Defeito do nosso filho, da nossa esposa, a gente trata dentro de casa. A gente não fala o defeito dos nossos queridos na rua, a não ser que seja dentro do ambiente confidencial, fechado para tratamento. Fora isso, vocês não devem falar dos defeitos dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Isso é insensatez. Acusações indevidas, ironias, zombarias, tudo isso revela mágoa e ódio. No dia do juízo, meus irmãos, todas essas palavras dirão que nós somos, assim como hoje elas já dizem que nós somos. Nós conhecemos uma pessoa por aquilo que ela fala, eu volto a esse ponto, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela escreve, por aquilo que ela posta, e por que não dizer por aquilo que ela compartilha. Eu não sei se você já teve o desprazer de estar em um grupo e a pessoa compartilhar uma imoralidade no grupo. Não é feia mesmo. E a pessoa percebe a besteira que fez e o máximo que ela diz é: foi mal, o grupo errado. Foi mal, o grupo errado. E é pior quando é alguém da igreja. Você já viu isso em grupo da igreja? Eu já vi isso em grupo de igreja, irmãos. A pessoa compartilhou a imoralidade no grupo da igreja. A pessoa botou assim: e aí, vamos sair hoje para tomar uma cervejinha? Tem outro grupo que ela tem esse tipo de liberdade. E ela vai e bota no grupo da igreja. Embaixo, perdão, grupo errado. Meus queridos, muito cuidado com aquilo que compartilhamos. Muito cuidado com aquilo que botamos para frente. Às vezes, Deus julga as nossas palavras aqui na terra, mas há aquelas que Ele irá julgar no dia do juízo. Por muitas vezes, a gente fala uma coisa, e isso
dá um problema de todo tamanho aqui, não é isso? Mas tenha certeza que aquilo que passar impune aqui, no dia do juízo não passará de maneira ilesa. Mas há um terceiro aspecto aqui no nosso texto, que está lá na terceira e última parte, no versículo 37, nosso último ponto, que vemos que só é possível dois resultados no julgamento dessas palavras ditas. Tá? Então, primeiro ponto, o nosso coração, por meio da nossa fala, nós desvelamos o nosso coração. O segundo ponto é que haverá um dia de juízo para todas as nossas palavras indevidas. E em terceira, é que só há dois tipos de consequências para as palavras que nós dizemos. Versículo 37, ele diz o seguinte: porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. Basicamente, o que Jesus fala nesse ponto é que nesse julgamento ninguém poderá argumentar nada, porque as palavras serão a evidência, é como um flagrante. As palavras ditas por nós serão usadas para definir o nosso veredito. Deus não chamará ninguém para testemunhar contra você, meus irmãos. Ele simplesmente tomará suas palavras. Tem uma ilustração que eu gosto de usar, e que eu sei que é uma ilustração que todo mundo conhece, porque é de uma obra conhecida de todo brasileiro, o Alto da Compadecida. Eu gosto demais daquela cena ali, que estão diante daquele homem que diz que é Jesus, né? E ali nós temos a figura de Satanás, né? Que fica dizendo, não, mas ele fez isso, né? Eu não estou dizendo que aquilo ali está certo não, tá? Estou só pegando a ilustração, tá? Mas a ideia, irmãos, que não é o Satanás que está ali testemunhando contra a gente. A ideia de Jesus aqui é que são as nossas palavras. É como se tivesse um registro de tudo que a gente falou. Não precisa de uma outra pessoa para nos condenar. Precisa só das nossas próprias palavras para nos condenar. É isso que Jesus está dizendo. Pelas tuas palavras serás justificados. Queridos, que fique bem claro, nós não devemos entender a partir desse trecho que as nossas palavras nos justificam ou nos tornam salvos. Nós temos estudado a doutrina da justificação aqui, e não é utilizarmos bem a fala que vai nos salvar ou não. O que o Senhor Jesus diz é que as nossas palavras mostram que somos salvos, que tivemos um coração transformado, mudado e orientado para Deus e para o bem do próximo. É verdade, queridos, que eventualmente, mesmo um crente pode dizer uma bobagem, mas ele, por certo, arrepende-se daquela bobagem proferida, pois ele sabe que disse o que não devia dizer. E às vezes, queridos, nós dizemos coisas boas, mas dizemos de maneira impensada. Veja, Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, ainda que seja necessário morrer por ti, eu vou fazer. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas quando chegou na hora de cumprir a palavra, ele quebrou a palavra dele. E Jesus sabia o que Pedro ia fazer. Até que Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me amas? Pela terceira vez, ele cai em si. E lembra-se que ele negou o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. E ele percebeu as palavras insensatas que ele disse naquele momento. E muitas vezes as nossas palavras insensatas são uma declaração de amor a Deus que não é vivida. Uma declaração de amor à esposa que nós não vivemos essa declaração. Palavras ao vento. Dizer que ama um filho, mas não cuidar do filho, não amparar a família, não amparar os pais. Que amor é esse? Meus irmãos, as palavras de um regenerado, de alguém que nasceu de novo, devem ser palavras que revelam um coração arrependido, quebrantado, que é uma nova criatura. E no dia do juízo, todas as palavras impensadas e indevidas estarão diante de Deus. Mas para aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que foram perdoados e regenerados, aqueles que tiveram um coração mudado por Deus, há um caminho de arrependimento. Há um caminho de perdão. Meus queridos, palavras de perdão, encorajamento, verdade, palavras justas, cheias de graça,
temperadas com amor, palavras de temor a Deus, de amor a Cristo, palavras que refletem devoção a Deus. Tudo isso é evidência da salvação. Mas tem uma palavra que você não pode esquecer, que é chegar diante de Deus e pedir perdão das palavras impensadas que você disse. Peça perdão pelas besteiras que você falou. Peça perdão para a pessoa para quem você falou besteira. Lembram-se que do nosso coração vai jorrar aquilo que é realmente piedoso ou não? Se na nossa boca jorra palavras de arrependimento sincero, Deus recebe essas palavras. E ele conclui no final do versículo 37, na parte final, o segundo veredito. Ele diz: e pelas tuas palavras serás condenado. Não significa que as palavras de alguém literalmente o condenarão. Na verdade, suas palavras haverão de revelar o seu verdadeiro estado. O fato de que aquela pessoa nunca conheceu a Deus e que seu coração nunca foi mudado. É bom lembrar, irmãos, que condenação aqui representa o juízo eterno. Pelas suas palavras, vocês também receberá o juízo eterno. Bem, queridos, acho que esse é um momento da nossa exposição que algumas coisas vão ficando na nossa mente. Um autoexame. Tal como os apóstolos no dia da Páscoa disseram: Senhor, sou eu. Eu creio que todos nós, nesse exato momento, a começar de mim, estamos nos perguntando: Senhor, sou eu que estou usando palavras indevidas? Queridos, eu quero trazer algumas aplicações para nós. A primeira coisa que eu quero trazer para nós, 3 aplicações. A primeira é que Deus pode mudar o nosso coração. Porque lembram-se que ele está te falando que todo problema da nossa fala é o nosso coração. E Deus pode mudar o nosso coração e a nossa vida. Mas é preciso que, primeiramente, sejamos honestos com nós mesmos e honestos diante de Deus. É preciso que você pense nas mentiras que já disse e continua dizendo, na falta de controle, no ataque vociferando contra os outros, nas críticas que são feitas de maneira impiedosa, nas fofocas, nos palavrões, nas bobagens, nas palavras inúteis. E por que não? Lembrar das fotos e vídeos compartilhados, das imagens em rede social. Será que tudo isso não revela o mais profundo do nosso coração? Será que a forma como nós nos comunicamos, a forma como usamos a rede social, não revela que o nosso relacionamento com Deus, na verdade, está muito distante, ou que ele nem existe? Irmãos, infelizmente, às vezes é possível ver alguns crentes que usam rede social e que, no final das contas, elas só falam de política. Algum problema de falar de política? Não. Mas só falar disso revela um problema. Revela que o coração da pessoa está aqui, nesse mundo. Revela que o salvador dela, o político dela, que é o grande salvador da vida dela. Nós não podemos só falar disso. Quais vezes você utiliza a sua rede social, ou você usa as suas conversas com os colegas de trabalho, dentro de casa, como sendo um instrumento de bênção, de falar a palavra de Deus? Se nós somos cheios do Espírito Santo, o que vai transbordar de nós é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. Se a palavra de Deus é o meditar do nosso coração, certamente isso será o alvo das nossas conversas. Você já pensou que talvez a atitude que muitas vezes parece natural, que brota naturalmente do seu coração, revelam que você pode nunca ter nascido de novo? Mas há uma esperança. Há perdão da parte de Deus. Saiba que o problema não são as suas palavras, mas a origem delas. O seu coração precisa ser mudado. E há um caminho para solucionar esse problema. O arrependimento sincero. Chegar diante de Deus, pedir perdão, reconhecer os seus erros e pedir a Ele força para ser mudado. Após isso, dê evidência de arrependimento. Como, por exemplo,
consertando o que for possível. Talvez você tenha ofendido ou magoado alguém, destruído a reputação de uma pessoa, mentido, e você muitas vezes sabe disso. Então, peça perdão, meu irmão. Se você falou uma coisa que machucou a sua esposa, se você, esposa, falou alguma coisa que machucou o seu marido, que machucou o seu filho, que machucou o seu neto, que machucou o seu sobrinho, peça perdão e revele que Cristo é o seu bem maior, que você é um instrumento de bênção, que você é uma árvore que produz frutos doces, não frutos amargos. E mais, apague fotos e vídeos indevidos do seu perfil. Meus irmãos, teve um momento no início do meu ministério, eu vou ser bem sincero para vocês, que eu decidi cancelar todas as minhas redes sociais. Porque era uma angústia na minha alma, todas as vezes que eu abria a rede social de uma pessoa da igreja, e a pessoa, muitas vezes, uma mulher estava com uma foto indecorosa, uma irmã da igreja. Ou então, quando estava voltando da pandemia, a pessoa não vinha à igreja tinha mais de um ano. Não podia ir para a igreja porque o vírus estava dentro da igreja. Mas a pessoa postava foto em praia, postava foto em shopping. Isso fazia mal para minha alma. Então, meu irmão, muito cuidado com aquilo que você posta. Muito cuidado com aquilo que você escreve. O que você escreve está registrado. Basta um print. Um print. E aquilo que você falou vai ficar registrado até a sua morte. Por isso, muito cuidado. A forma como você usa rede social. Muito cuidado a forma como você se comunica. Houve uma frase que eu ouvi uma vez e que eu acho muito valiosa. Diz que você é senhor das palavras não ditas, mas escravo das palavras ditas. Você é senhor das palavras não ditas, mas escravo das palavras ditas. Por isso, o que eu quero passar para vocês aqui nessa noite é que nós precisamos nos arrepender diante de Deus do uso indevido da fala. Ore a Deus por uma mudança profunda no seu coração, para que seu coração seja transformado, para que palavras boas brotem naturalmente do seu coração. Em terceiro lugar, o que fazer, queridos, quando encontramos pessoas da igreja, da nossa família em Cristo, que de alguma forma estão erradas? Porque é engraçado, né? Às vezes nós ouvimos uma pregação e nós dizemos assim: eita, rapaz, o irmão fulano devia estar aqui. A pregação foi todinha para o irmão fulano. Mas deixa ele dizer, sabe para quem não foi essa pregação? Para o irmão fulano que não está aqui. Porque se Deus quisesse que ele ouvisse, ele estava aqui. É para você. Tá? Mas é possível também que Deus use você como instrumento de edificação e correção na vida de um irmão. Dentro da nossa relação como corpo de Cristo, nós somos chamados para aperfeiçoar uns aos outros, para admoestar uns aos outros. E você pode ajudar muitos irmãos com espírito de amor, depois de orar pelo irmão. Se você perceber que o irmão está no caminho errado, na forma como fala, naquilo que posta, naquilo que escreve, vá até aquela pessoa, não antes de orar. Ore e peça para Deus te dar sabedoria. Converse com aquela pessoa em particular. E que, quando você conversar, o foco não seja tanto nas palavras que são ditas, imagens postadas, fotos, vídeos, mas no coração daquele irmão. Não questione as palavras, questione o coração. Se necessário, convide vá até essa pessoa uma segunda vez e convide 2 ou 3 testemunhas, como ensina Mateus 18, para que você possa ganhar um irmão. Muitas vezes, queridos, Deus não usa o pastor para ver algumas coisas, mas usa você para ver algumas coisas. Especialmente dentro de casa. Vão ter alguns pecados meus que vocês não vão ver. Porque aqui vocês me veem bonitinho de terno, cheirosinho. Mas em casa quem me vê é Marcela. E ela pode ser um instrumento de Deus para dizer, não é isso que a palavra de Deus ensina.
E você pode ser um instrumento na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida do seu filho. E mais, seu filho pode ser um instrumento de bênção na sua vida. Eu conheço um pastor amigo meu que foi admoestado pelo filho de 10 anos. O filho dele citando a palavra de Deus. Citando a palavra de Deus. A autoridade da sua casa não é sua. A autoridade da sua casa é da palavra de Deus. E se for até mesmo o seu filho falando aquilo que a palavra de Deus diz, a autoridade está nas palavras que ele está dizendo, que é a palavra de Deus. E Deus usa até os pequenos para nos corrigir algumas vezes. Deus usa ímpio para nos corrigir. Você já passou pela experiência de dizer, mas fulano, mas você não é crente? Aí você diz, eita, sou mesmo. Deus usa às vezes ímpios para nossa vergonha, para nos corrigir. É por isso, queridos, que nós precisamos ser instrumentos de correção, um na vida do outro. Não de corrigir as palavras do irmão, mas buscar tratar o coração do irmão, para que ele abandone esse pecado. Queridos, a minha terceira e última aplicação é mais uma confissão e mais um pedido para os irmãos de como entenderem essa pregação. Eu não quero que, por meio dessa pregação, vocês se tornem legalistas, apenas dizendo, tá vendo? É para fazer como o pastor falou. Tem que falar bonitinho, tem que falar as coisas direito. Vou ficar calado, não vou falar nada. A gente é muito legalista. A gente pensa que é isso que vai nos salvar. Bem, tudo que eu falei aqui agora, você não põe em prática com a força da carne. Tudo que eu acabei de falar, você não põe em prática na força da carne, mas por meio da sua união com Cristo. Sabe quando a sua boca será instrumento de bênção e de restauração? À medida que você estiver alicerçado em Cristo. Pelo amor de Cristo Jesus, não pegue esse meu sermão como um sermão legalista. Eu não sou um pregador de cumpra regras, eu sou um pregador do Evangelho de Cristo, da graça de Deus, da transformação de Deus em Cristo Jesus. E se você apenas sair daqui pensando que eu vou ser uma pessoa melhor se eu parar de falar besteira, você não entendeu nada da minha pregação. Porque não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a evidência das nossas palavras, mostrando que o nosso coração está longe de Jesus. E o que nós precisamos é de Cristo. Sabe quando as nossas palavras vão restaurar, abençoar, cuidar das pessoas? Quando nós amarmos a Cristo, quando o nosso coração estiver arraigado em Cristo. E foi Ele mesmo que disse isso. Lá em João capítulo 15, os versículos 4 e 5, ele diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer ser um instrumento que dá bons frutos? Como ele fala na ilustração, a primeira ilustração, lá do versículo 33, esteja alicerçado em Cristo. Esteja firme no Senhor da glória. Se você estiver, de fato, permanecendo na videira, você pode sim dar muitos frutos. E lembre-se, como ele diz aqui, sem mim, nada vocês podem fazer. Sem Cristo, você não vai saber usar suas palavras da forma correta. Sem Cristo, o seu coração continuará desesperadamente corrupto. Continuará sendo um coração legalista. Continuará sendo um coração que está afastado de Deus. Mas à medida que você estiver uma relação íntima com Cristo, vivendo com Cristo, aí sim, você continuará, você conseguirá viver de uma forma que as suas palavras serão palavras de graça, porque emanam de um coração firmado em Cristo Jesus. É na união com Cristo, unidos com Ele, com o Senhor vivo e exaltado, que teremos o poder de um coração regenerado, que produz bom fruto e que profere palavras que abençoam, salvam, consolam, edificam, glorificam a Deus. É isso que você quer para a sua vida? Você sabe onde encontrar. Vá para Cristo. E você encontrará
um lábio puro e santo, que fala para a glória de Cristo e restauração dos quebrados. Que o Senhor nos dê essa graça. Vamos orar? Bondoso Deus, no princípio o Senhor falou, e a tua fala foi de restauração, foi de criação. O Senhor volta a falar com o homem para poder restaurá-lo. O Senhor sempre falando por meio da tua palavra. E o Senhor nos chama também a termos palavras tal como a tua. Palavras de cura, de restauração. Mas sem o Senhor, Pai, nada nós podemos fazer. Nos abençoa para que possamos estar alicerçados em Ti, ó Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, porque somos tão legalistas, podemos sair dessa exposição apenas querendo fazer alguma coisa, mas o nosso pedido é que ao sair dessa pregação, o Senhor faça algo em nós. Que o Senhor nos transforme, que o Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos transforme. Pai, restaura os lares que estão quebrados por causa de palavras ditas de maneira insensata. Os relacionamentos estão quebrados por causa da insensatez de um coração que anda corrompido. Nos dá da tua graça, Senhor. Abençoa cada um de nós. Esse é o nosso pedido em oração. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.